Muito bom dia, que bom estar mais um dia juntinho com você aí de casa, de qualquer canto do Brasil, né? Começamos agora o programa RF com você. E o tema de hoje é emagrecimento. Você tem dificuldade para perder peso? Então, não pode perder o programa de hoje, viu? E já pode mandar seus comentários com a hashtag RF com você em todas as redes sociais. Você também já pode fazer uma foto bem bonita, isso mesmo. Vai em frente à TV agora, faz o clique. Comigo aqui atrás, sua foto pode aparecer aqui hoje, viu? Lembrando que estamos ao vivo. E seguimos assim, você já sabe, até a 1h da tarde. Eu já quero convidar você também para curtir a página do Facebook da Rede Família. Vem comigo, entra lá, basta clicar em curtir. Curtindo, gente, todo dia tem conteúdo novo para você. Você pode compartilhar, curtir, comentar, fazer o que você bem entender. É /Rede Família Oficial, procura lá a gente, viu? Coloca também o WhatsApp na tela, quero receber as opiniões. Aliás, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto do dia, vou resumir. Você é uma pessoa que come muito e não engorda, ou come nada e engorda muito? É o tema do dia de hoje. Bom, tá curioso para saber tudo mais do que vai ver hoje aqui? Então olha só. Comer de tudo e não engordar. Ganhar peso só de sentir o cheiro da comida. Você vai saber a explicação para tudo isso. No estúdio, uma nutricionista vai dar dicas para melhorar a alimentação. Em nosso quadro de moda, o segredo para combinar estampas. E tem ainda as principais notícias do dia para você ficar bem informado. O RF com você, é claro, está apenas começando. Muito interessante o assunto do dia, viu? Então não saia daí, fique comigo até 1h. Mas antes, quero mostrar também como está o clima em várias partes do país. Previsão na tela. São Paulo, capital, chuva por lá, mínima de 14, máxima de 22 graus. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, chuva por lá, mas sol também, viu? Mínima de 21, máxima de 27 graus. E em Porto Alegre, mínima de 12 e máxima de 23 graus, sem possibilidade de chuva. Agora sim, as notícias do dia. O medo de uma epidemia de febre amarela em São Paulo tem levado muita gente aos postos de saúde. Mas os especialistas acreditam que não há motivo para pânico. E são os moradores da cidade que podem ajudar a evitar um problema maior. A campanha contra a febre amarela imunizou até agora mais de 400 mil pessoas na zona norte de São Paulo. Rosenilde se deslocou por 18 quilômetros para conseguir tomar a vacina. Ela mora na Serra da Cantareira, onde é muito comum a presença de macacos. E esse final de semana já teve um relato que meu vizinho mencionou para nós via WhatsApp, que morreram 2 macacos no quintal dele. Até agora, 3 macacos morreram com a doença na cidade. 16 estão sendo analisados. Em todo o estado, são 258 desde o dia 9. A febre amarela não é transmitida pelos macacos, e sim por mosquitos. Mas a contaminação destes animais é um sinal de alerta. Quem mora ou frequenta áreas num raio de 500 metros dos 15 parques isolados pela prefeitura precisa receber a vacina. Segundo especialistas, não há motivo de pânico na cidade porque não houve nenhum registro de febre amarela urbana até agora. Apenas casos em áreas de mata. A febre amarela, ela tem a febre amarela urbana e a silvestre. A que a gente anda tendo relato no Brasil é a febre amarela silvestre. O vírus, se ele for contaminar uma pessoa que é picada pelo Aedes aegypti, ele pode começar a transmitir a febre amarela urbana, que a gente não tem no Brasil há muitos anos. Para combater a doença, além de imunizar a população em risco, é preciso controlar a proliferação de mosquito. Jatos de veneno são disparados nas ruas perto do horto florestal. Segundo a infectologista, o repelente é recomendado. Outra forma de prevenção é o uso de repelentes nessas áreas onde tem muito mosquito, ou se as pessoas forem para áreas onde tenha mosquito, isso sim deve ser feito. O uso de repelente é essencial. Dor de cabeça, febre, falta de apetite, vômitos, cansaço. O vírus da febre amarela pode afetar fígado e rins. Nestes casos mais graves, os sinais seguem com olhos e pele amarelados e há risco de morte. Não doeu nada. Foi levinho, não doeu. Bom, e um homem preso suspeito de ajudar uma quadrilha na morte de um coronel no Rio de Janeiro, na verdade, pode ter sido obrigado a ajudar o bando.
Estas imagens mostram a correria na rua logo após a morte do coronel. O carro volta de ré. De repente, este entregador de pizza é rendido e obrigado a dar fuga a um dos bandidos que participaram do crime. Ontem, o motociclista que aparece numa outra imagem semelhante, dando carona a um integrante da quadrilha, foi detido por policiais militares. A divisão de homicídios descobriu que ele é um mototaxista que já havia alegado inocência. No boletim de ocorrência registrado no mesmo dia do crime, ele contou como foi obrigado a levar um bandido para o Morro do Gambá, no complexo do Lins. Segundo a família dele, há cerca de um mês, ele passou a trabalhar no ponto de mototaxistas no Lins de Vasconcelos, também na Zona Norte. Depois que foi obrigado a levar um criminoso no complexo do Lins, ele procurou uma delegacia. Nesta segunda-feira, depois da prisão, a mulher dele foi até a unidade policial e solicitou uma cópia do documento. Foi isso que fez o marido dela conseguir a liberdade. Ele foi abordado, levou o meliante onde tinha que levar e diretamente ele foi e prestou ocorrência na delegacia. Então aí provou que ele era inocente. Mais cedo houve protesto pelas ruas do Meier. 113 balões brancos foram utilizados. Cada um representava um policial militar morto este ano no Rio de Janeiro. E novos episódios de violência foram registrados no Rio de Janeiro nas últimas horas. Entre os casos, mais uma vez, crianças dentro de uma escola tiveram que se proteger no corredor diante de um tiroteio. Uma cena que se repete. A foto mostra as crianças no chão do corredor da escola em Nova Iguaçu. Abaixados, esperam o tiroteio parar. O espaço cercado por paredes é mais seguro contra a bala perdida. Em média, 1.000 alunos por dia não puderam ir à escola no Rio de Janeiro. Segundo dados da Secretaria Municipal de Educação, mais de 157 mil alunos perderam ao menos um dia de aula entre fevereiro e outubro desse ano. A onda de violência no Rio não para de fazer vítimas. Dessa vez, uma jovem que estava dentro de um carro de um aplicativo e que estava parado em uma blitz de trânsito. Criminosos teriam passado atirando no local. Os PMs revidaram. Rafaela da Silva Dias foi atingida e morreu. Ainda não se sabe de qual arma saiu o disparo. Em outra blitz, dessa vez em São Gonçalo, 2 policiais rodoviários federais foram baleados. Um carro teria ignorado a ordem de parar e os ocupantes atiraram contra os agentes. E em Minas Gerais, uma criança de 2 anos foi encontrada a 500 metros de uma escola particular após aproveitar que o portão estava aberto e sair caminhando. Kaique sai de um portão e segue pela calçada. O menino olha para o lado e continua andando. O homem não nota que a criança está sozinha. Era o primeiro dia de aula do Kaique nesta escola particular que fica no centro de Três Corações, no sul de Minas. Ele foi deixado no local pela mãe. Assim que eu deixei, eu perguntei logo de cara. Falei, olha, quem fica responsável pelo portão? Elas falaram que era elas mesmas, as professoras da escola. Eu falei, não, porque essa daqui é a avó, vocês podem entregar para ela o dia que ela vier buscar. Elas falaram, ok. E saí, deixei eu cair e saí. Um menino de apenas 2 anos, sozinho na rua, chamou a atenção de um professor aposentado. Ele abordou a criança, ficou com ela e chamou a polícia. Quando os militares chegaram, o padrinho da criança passou. Ele então parou e ajudou os militares, ligando para a avó do menino. Kaique andou cerca de 50 metros sozinho. A escola disse que está tomando as providências para que isso não aconteça mais e que tem toda a documentação exigida por lei para o funcionamento. Mas perdeu a confiança dos pais que vão investir a mensalidade de R$ 260 em outra instituição. A gente fica traumatizado, mas eu não vou deixar isso virar um trauma, não vou colocar de novo. E 2 pessoas morreram durante os estragos em 16 cidades afetadas pela chuva no Paraná. Nas cidades de Veracruz e Diamante do Oeste, os bombeiros usaram viaturas e barcos para resgatar os moradores ilhados. Em Toledo, casas foram invadidas pela lama. Isso daqui é a minha casa. Olha os brinquedos da minha filha. Alagou tudo. Este campo de futebol virou um lago. Pontes foram encobertas e esta unidade de saúde ficou cercada por água. Avenidas foram fechadas por causa dos alagamentos. Nas estradas rurais, o tráfego foi interrompido.
Um carro foi arrastado até este rio que transbordou, ninguém ficou ferido. Em algumas cidades, em poucas horas, choveu quase 300 milímetros, o esperado para o mês inteiro. O oeste do Paraná, perto da fronteira com o Paraguai, foi a região mais atingida do estado. Nessa segunda-feira foi enterrado o corpo da adolescente arrastada por uma correnteza em Cascavel. Uma mulher de 59 anos também morreu em Cambará, na região norte do estado. E em Porto Alegre começou a transferência de presos que estavam nas delegacias por falta de vagas. Alguns ficaram detidos até em viaturas. A movimentação aconteceu ao longo de todo o dia. Dos 140 presos que estavam em delegacias da região metropolitana, 94 foram transferidos. Durante meses, os detentos ficaram em delegacias lotadas, em situação precária e até mesmo detidos em viaturas por falta de vagas. As vagas abertas estão na penitenciária de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. No complexo, inaugurado em 2016, apenas o primeiro módulo funcionava. O segundo era ocupado parcialmente e é para lá que estão indo os presos. A intenção é manter aqui apenas detentos sem ligação com facções criminosas. São presos de menor periculosidade, com um esforço grande de recuperação e ressocialização, de baixíssima reincidência. A dificuldade de acesso e a infraestrutura ainda precária do presídio impedem que o total de 2.400 vagas sejam preenchidas. O módulo tem capacidade para 805 presos. 400 já ocupavam metade das celas. A ocupação do complexo prisional de Canoas prevê um sistema diferenciado, um modelo que quebra com os paradigmas atuais das nossas penitenciárias, afastando as facções de dentro do poder das galerias. Policiais militares farão a segurança. O governo afirma que até março do ano que vem, 480 agentes penitenciários serão treinados para assumir os postos e liberar os PMs para o patrulhamento nas ruas. Nós vamos fiscalizar para que seja justamente uma solução temporária o envio da brigada militar, porque não é a função dela. Ela vai estar cumprindo uma situação emergencial. Um novo estudo revela que o bisfenol presente no plástico pode afetar até a tireoide. O composto já estava ligado a outras doenças, entre elas o câncer de mama. A culpa é do bisfenol, ou BPA, como é chamada esta substância química presente nos plásticos e responsável por trazer rigidez aos produtos. Essa substância ela endurece os plásticos, ela está presente nos plásticos de cozinha, está presente nas garrafas de água, nas garrafas PET, está presente no revestimento das latas de alumínio, das latas de refrigerante, das latas de conservas. Estudos já relacionavam o bisfenol ao câncer de mama, ao desenvolvimento de diabetes e à infertilidade nos homens. Agora, uma pesquisa da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, descobriu que o composto químico também pode alterar a quantidade de hormônios da tireoide, mesmo em pequena quantidade. Os hormônios tireoidianos eles estão envolvidos em praticamente todas as funções do organismo, no metabolismo, no desenvolvimento do sistema nervoso central, no bebezinho, na função desse sistema nervoso, né, na função do cérebro, então memória, na pele, no intestino, está envolvido em tudo. O teste em ratos adultos mostrou que houve uma falta do hormônio, o que faz com que o metabolismo trabalhe devagar. Já em animais que tiveram contato com a substância ainda no útero das mães, quando atingiram a fase adulta, eles desenvolveram excesso do hormônio, o que pode provocar aceleração dos batimentos cardíacos. Se isso vai causar algum efeito que a gente chama deletério, algum efeito ruim na população, a gente também não sabe. É um estudo que ainda a gente está vendo isso em animais e está tentando entender como essa substância funciona. O BPA é liberado principalmente quando o plástico sofre uma mudança brusca de temperatura, como por exemplo quando você coloca uma comida para deve ser evitado. O certo é guardar a comida sempre que possível em recipientes de vidro. João nem sabia disso, mas sempre fez questão de guardar os alimentos em vidros. Por que o senhor prefere o vidro? Porque não altera o sabor, o cheiro, né? Tá. E questão de higiene também. Sem saber o senhor estava fazendo certo? Felizmente, sem saber, estava fazendo certo.
E 7 brasileiros morreram a cada hora no Brasil em 2016. Os estados do Nordeste lideram o ranking da violência. A tatuagem seria o presente de aniversário da filha, mas acabou na pele da mãe. A estudante de turismo de 19 anos foi vítima de latrocínio em janeiro de 2016. Não reagiu ao assalto e mesmo assim foi baleada e morreu na hora. O que me restou foi todo dia pensar que aquele dia é um dia de sobrevivência, que eu vou me levantar e vou lutar. Carol é parte de uma contagem cruel e assustadora. 7 brasileiros foram assassinados a cada hora em 2016. No total, foram 61.619 homicídios, que fizeram do ano passado o mais violento da história do país. A taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes foi de 29,9 no Brasil. 16 estados tiveram taxas maiores que a média nacional. 3 estados nordestinos lideram esse ranking. Sergipe, com mais que o dobro da média do país, Rio Grande do Norte e Alagoas. Em números absolutos, outro estado da região Nordeste está no topo. A Bahia contabilizou mais de 7 mil latrocínios em 2016, quase 1.000 a mais que o Rio de Janeiro e mais de 2.000 além de São Paulo. O crime passou a ser mais violento, as forças policiais passaram a ficar cada vez mais desacreditadas, o que impulsionou a ação dos delinquentes, não só contra a polícia, mas contra a população. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Tráfico de drogas, brigas entre facções e a falta de policiamento são os principais motivos para a falta de segurança. Enquanto os bandidos têm a inteligência que agem dentro da penitenciária, mandando aqui fora, os nossos agentes penitenciários estão sendo alvejados nas portas de casa por vingança. Então, o que é que a gente pode esperar de uma situação como essa? Só o pior. E olha, uma nova pesquisa revela que o bicarbonato de sódio é capaz de eliminar os resíduos de agrotóxico de uma das frutas que mais acumulam essas impurezas, a maçã. Na casa da Karine, verduras e frutas não são consumidas sem uma boa lavagem. Primeiro, água corrente. Depois, tudo fica de molho por 15 minutos numa solução com hipoclorito de sódio. A intenção é eliminar também resíduos de agrotóxicos. A maçã é uma das frutas que mais tem resíduos de agrotóxico, né? Uma preocupação especial com a maçã? Sim, geralmente meu esposo leva, quando a gente sai também para a rua, a gente leva uma maçã ou para minha filha, então o cuidado é muito especial porque ela é pequena. Se eu te disser que o hipoclorito não é a forma mais eficiente de eliminar os resíduos de agrotóxico, você vai ficar muito decepcionada? Vou porque eu sempre uso. Pois é, não é só você não, Karine. Mais gente vai precisar rever esses hábitos depois da descoberta feita pelos pesquisadores da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. Eles chegaram à conclusão que o bicarbonato de sódio é que deve ser usado para essa finalidade. Os pesquisadores aplicaram 2 tipos de agrotóxicos nas maçãs. Depois compararam 3 métodos de lavagem, com água corrente, numa solução de hipoclorito de sódio e outra com bicarbonato de sódio. O bicarbonato se mostrou o mais eficiente. Eliminou 80% do fungicida e 96% do inseticida nas maçãs. O resultado da pesquisa foi publicado numa revista científica. Esse trabalho é extremamente importante. Ele muda totalmente o marco que se havia sobre limpeza de alimentos. Mas o toxicologista explica que não é para deixar de lado o hipoclorito. Ele é muito eficiente para matar bactérias e outros micro-organismos e deve ser um complemento ao bicarbonato e não substituto. Primeiro deve-se usar o bicarbonato. 1 colher de sopa basta para 1 litro de água. Depois é preciso escorrer essa água e aí sim aplicar o hipoclorito de sódio. A maioria dos agrotóxicos são levemente ácidos. Se você lavar com ácido, ele vai facilitar a penetração e a fixação dessas substâncias na superfície desses alimentos. Então você tem que eliminar primeiro os agrotóxicos com solução alcalina. Por exemplo, o bicarbonato. Isso porque o hipoclorito contém ácido. O hipoclorito libera cloro. E o cloro é um ácido.
E isso não é só para maçã. O mesmo princípio vale para outras frutas, verduras e legumes. Agora a Karine já sabe que vai ter que gastar um pouco mais de tempo na cozinha para fazer a lavagem ideal. Está disposta a mudar o seu hábito? Sim, claro. Agora sabendo dessa forma nova, tem que mudar os hábitos para a saúde sempre, né? Essas foram as principais notícias desta terça-feira. Bom, gente, já comentou nas redes sociais a Rede Família? Ainda não? Você já segue a Rede Família em todas as redes sociais? Entra lá no Facebook, o endereço vai aparecer aí na sua tela. Anota, /Rede Família Oficial, ou corre aí no aplicativo para adicionar, para curtir a página da Rede Família. Basta clicar em curtir. Curtindo, gente, todo dia tem conteúdo novo para você, conteúdo bacana, viu? Inclusive postagens sobre o RF com você, os melhores momentos. Instagram, eu já sigo, é claro. Falta você seguir também. @canal Rede Família, não segue lá. E hoje eu quero muitos comentários na hashtag RF com você. Se você quiser me mandar qualquer dúvida, pergunta, mensagem, comentário, escreve com a hashtag RF com você pra gente ver. Se você postar uma foto assistindo aqui o RF com você, não esquece de colocar na legenda esta hashtag, também é importante pra gente, viu? WhatsApp na tela agora para você mandar a sua pergunta para a nossa nutricionista, 1997-102-4854. Bom, e para a gente dar início ao nosso assunto, vamos ver uma reportagem sobre uma pesquisa recente que explica o motivo pelo qual muitas pessoas têm dificuldade para emagrecer e outras comem de tudo e nunca engordam. Qual será a explicação, hein? Vamos ver agora. Para manter o peso, cada um tem uma estratégia. Eu, no caso, não tenho o hábito de jantar. Eu acho que é por isso que eu não ganho peso. Procuro me alimentar com um pouco doce, mais frutas, mais fibras. É fato que uma dieta balanceada e exercícios físicos ajudam e muito a ficar de bem com a balança. O problema é que essa regra não funciona para todo mundo. A Olivia sabe bem disso. Ela sempre se preocupou com a alimentação. E para tentar emagrecer, fica de olho em tudo que come. Fritura a gente não come, a gente é muito puxado tanto nas frutas como nos legumes, então a berinjela, que a gente faz bastante, berinjela por aqui, é mais puxado para esse lado. Arroz também é muito pouco, eu gasto muito pouco de arroz. Óleo, então eu fico 3, 4 meses com uma garrafa de óleo. Mas basta um descuido, que a balança já acusa alguns quilinhos a mais. Aí é tristeza total. Aí é uma bela uma tristeza. Por outro lado, tem o caso da Kaline. A empresária come e não engorda. Desde criança, ela luta para ganhar peso. Kaline faz parte daquele grupo conhecido como magros de ruindade. Aliás, você já parou para pensar de onde vem essa expressão? Essa professora de português explica que o termo surgiu no começo do século XX, quando o padrão de beleza era ser mais gordinho. Porque as pessoas boas comiam e todas as calorias se transformavam em coisas boas, né? Então as pessoas eram boas por isso. E as magras eram ruins. Por quê? Porque tudo que ela ingeria, a caloria se transformava em maldade, em engodo, em trapaça. E aí era uma série de nomes que as pessoas diziam que o magro fazia após ter engolido as calorias, ingerido as calorias. Na gravidez, Kaline engordou 20 quilos, mas o peso extra foi embora logo depois do parto. Então, como explicar a diferença entre a Kaline e a Olivia? Até pouco tempo, os pesquisadores acreditavam que a genética e o metabolismo fossem os principais responsáveis pela capacidade de uma pessoa engordar mais ou menos. O metabolismo é um conjunto de processos químicos que o corpo faz para processar todos os nutrientes e pode ser mais acelerado em determinadas pessoas. Agora, a ciência descobriu uma novidade. O segredo pode estar nos diferentes micro-organismos que as pessoas carregam no intestino, bactérias que interferem diretamente no processo de ganho e perda de peso. Nós temos cerca de 2.000 tipos diferentes de bactérias no nosso organismo. E essa flora bacteriana do bem é formada quando comemos produtos menos industrializados, como as frutas e as verduras. Agora, pesquisadores descobriram que esse pode ser o segredo daquelas pessoas que se mantêm sempre magras, mesmo comendo muito e de tudo. Funciona assim. Quando o alimento chega ao intestino,
as bactérias boas entram em ação. Elas ajudam na digestão e quebram as moléculas de gordura. Assim, o organismo absorve mais nutrientes. Quando a gente se alimenta, parte da alimentação, parte do processamento da comida acontece nos intestinos. E essas bactérias vão degradar a comida. Então, o tipo de degradação que elas fazem, elas podem causar mais inflamação ou podem fazer com que a gente absorva mais a comida, mais a gordura. Segundo a pesquisa, as pessoas que comem muito e permanecem magras apresentam mais bactérias do bem. Essas bactérias que muitas vezes determinados grupos de magrinhos têm, elas acabam dissolvendo o alimento com mais facilidade, elas acabam dissolvendo a gordura, elas queimam mais calorias do que um gordinho queimaria. Então, por isso que às vezes a pessoa comia a mesma comida, que ele engordou e esse não. Já as bactérias ruins fazem com que o corpo tenha dificuldade para absorver a parte boa dos alimentos e jogar fora o que precisa ser eliminado. Segundo o estudo, essas bactérias foram encontradas em maior quantidade no intestino dos pacientes com dificuldades para perder peso. Mas por que algumas pessoas têm mais e outras menos bactérias do bem? Tudo começa na infância, quando a criança forma a chamada flora intestinal. A flora bacteriana ela começa a surgir lá na criança, né, quando a gente começa a se alimentar, quando a gente é bebê ainda, e ela vai sendo modulada ao longo da vida. E conforme nossa alimentação, nosso estilo de vida, a gente vai modular ela tanto de uma forma positiva ou negativa. Ou seja, a alimentação que temos ao longo da vida define se seremos adultos mais magros ou se vamos brigar para sempre com a balança. Existem exames que detectam a quantidade e a qualidade de bactérias do seu organismo. Com esse exame vai detectar, olha, realmente 80% das bactérias que você tem são bactérias boas ou bactérias ruins. Mas a guerra ainda não está perdida. Existem algumas dicas que podem ajudar a reverter essa situação. Cuidar da alimentação comendo verduras e legumes ricos em fibras, tomar bastante água, realizar atividades físicas como caminhada e exercícios leves. Bactérias ruins, elas adoram tranqueira. Excesso de gordura, fast food, carboidrato. Então, quando você começa a jogar dentro do seu corpo diversos tipos de alimentos, que são alimentos que a gente fala inflamatórios, eles vão acabar matando grande parte das bactérias boas que nós temos. Para se ter uma ideia, nosso corpo tem mais de 100 trilhões de micro-organismos e 70% deles vivem no nosso intestino. O mais faz a digestão, que seria um cano para eliminar nosso lixo, né? Não, o intestino hoje ele está sendo considerado um órgão de defesa, a nossa imunidade passa por ele, um órgão que tem a parte de absorção e que tem essa camaradagem, né? Todos esses amigos da gente morando lá dentro. Acredite, até o humor é influenciado pela qualidade da nossa digestão. É que boa parte da serotonina, o hormônio da felicidade, é produzida no intestino. Por isso que hoje no intestino a gente tem que dar atenção especial. Pessoas às vezes que são constipadas, são pessoas às vezes que são mais tensas, mais nervosas, mais estressadas. Então seu intestino tem que funcionar adequadamente. É indicado também consumir os alimentos ricos em bactérias do bem, os chamados probióticos. Os principais são a kombucha e o kefir. E você também encontra alguns probióticos no iogurte. Só que esses probióticos, eles são mais fracos, vamos dizer assim, né? Os do iogurte. O kombucha ou kombucha é uma bebida tradicionalmente obtida a partir da fermentação de funções ricas em cafeínas. Já o kefir é um probiótico fermentado a partir de um outro tipo de probióticos, como o leite. A Ariadne mudou alguns hábitos em busca de uma vida saudável. Um deles foi começar a tomar cápsulas de lactobacilos, um outro tipo de probiótico. E além de conseguir o que queria, de quebra ainda eliminou alguns quilinhos que a incomodavam. É um conjunto, né? Eu acho que assim, é claro que não é só o probiótico, né? Rola toda uma alimentação balanceada por trás, atividade física, mas eu acho que quando tudo está amarrado, quando esse conjunto está certinho, eu acho que é um fator que contribui. Bom, já estou acomodada aqui para a entrevista com a nutricionista Daniela Briese, que vai nos ajudar com o tema. Mas a minha pergunta é, você aí de casa, tem bactéria boa ou ruim no estômago, hein? Consegue me responder?
Bom, gente, já vou falar aqui, viu, Dani? Posso chamar de Dani? Pode, à vontade. Boa tarde, seja muito Boa bem-vinda. tarde. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse tema que é tão comentado. Com certeza, e muita gente tem dúvida, né? Tem muitas dúvidas. Dani, eu falei pra você já, quando na fase da adolescência, eu acho que eu tinha muita bactéria boa, viu? Isso. Na fase dos 20, continuava ali a bactéria boa, mas depois as ruins foram invadindo o meu estômago. Depois dos 30, muita dificuldade em perder peso. E o metabolismo muda totalmente, muda, né, Mari? Muda. E tem gente que fala assim pra mim, espera os 40, tô esperando aqui esperando sentada, na viu? cara. E com medo, viu? E é isso mesmo que acontece? Quem tem bactérias boas tem mais facilidade, pode comer de tudo e acabam não engordando, é isso? É o que acontece, né? A gente tem que voltar lá no início, quando a gente está formando a questão do paladar, a questão também ali, mais ou menos a partir de 1 ano de idade, vamos dizer assim. Quando está tudo sendo formado, né? Todos os hábitos, então quando é aí que entra a importância dos pais realmente colocarem uma alimentação bacana para esses filhos, para isso se desenvolver ao longo do tempo. Por quê? Porque é onde a parte intestinal está sendo formada, microbiota intestinal, tudo ali, a flora, né, bacteriana está sendo formada. E é como realmente a gente viu na reportagem. Quanto mais alimentos ali saudáveis, ricos em fibras, em antioxidantes no geral, nutrientes, enfim, a gente vai ter realmente uma maior população de bactérias benéficas, que são as bactérias que a gente até chama dos probióticos. E a gente precisa do alimento pré-biótico para essa bactéria, então para ter a simbiose, que é o que é simbiose? É o equilíbrio, né? Porque quando tá nesse problema de eu não consigo emagrecer, eu não como nada. Quando chega no seu consultório, Exato. Alguém fala assim, eu não como nada e não consigo emagrecer. E brigo com a balança, não consigo perder sequer 1 grama. Daí você já acende o sinal de alerta. Ela pode ter bactéria ruim. Sim. Vamos trabalhar. Aí o primeiro passo, qual a primeira dica? Primeira coisa que a gente faz é realmente avaliar, né? Avaliar os hábitos, avaliar como está sendo a questão, o funcionamento intestinal principalmente. Então eu sempre dou o foco principal ali para a função intestinal. Como que tá? Tá legal? Tá tendo uma rotina bacana? Em relação até a atividades físicas também, porque isso tem muito a ver, né? Questão de ingestão de água e alimentação em si, é óbvio, né? Mas eu dou um foco nisso para a gente tentar tratar, para ter um equilíbrio novamente, para ter a simbiose, que é o equilíbrio, como eu tinha falado, não a desbiose, que é o desequilíbrio, né? Então, para a gente dar o foco nisso, tratar de maneira geral, porque realmente é isso que vai fazer com que a gente também module a questão da imunidade, né? Para ter todo um funcionamento, um reequilíbrio geral, para o emagrecimento acontecer de fato, porque o emagrecimento, né, quando a gente está acima do peso, a gente está num estado inflamatório, vamos dizer assim, mas de baixo grau, né? Sim. Não é uma inflamação que quando a gente machuca, tal, é um outro tipo de inflamação. Então a gente tem que cuidar disso para esse processo começar realmente a caminhar e se desenvolver. Mas não tem como combater, matar todas as bactérias ruins. Na verdade, você tem que aumentar alimentar as boas. As boas e não alimentar as ruins, no caso, né? Entendi. É lógico, de vez em quando a gente vai ter algumas escolhas que não vão favorecer. Então você tanto, em casa que tem dificuldade de emagrecer, de repente não come nada e continua com o mesmo peso, aí ó, tá precisando alimentar as bactérias boas do seu estômago. E a Dani vai citar aqui alguns alimentos que são fáceis de encontrar em qualquer cidade do Brasil, porque estamos falando para o povo brasileiro, Dani. Vamos lá, cite alguns alimentos. Alguns alimentos que a gente pode estar falando. As fibras, no geral, né? Fibras que provêm das verduras, dos legumes, das frutas. Até mesmo a gente encontra facilmente em lojas, em farmácias, sachês de probióticos que a gente pode diluir mesmo na água e tomar, por exemplo, ali uma vez ao dia, né? E aí vai ser de acordo realmente com a recomendação do seu médico, do seu nutricionista. Então isso é uma coisa muito importante, questão de dosagem também. Sempre procurem um profissional para isso, porque isso é essencial. Mas em relação à alimentação, é à vontade. Fibras, verduras, legumes no geral, o próprio kefir, que foi falado também na matéria, né? Então tudo isso a gente pode estar colocando como fontes de fácil acesso para toda a população e importantíssimas para um bom hábito alimentar. E também a questão do exercício, né, gente, que é muito importante. Com certeza. E quem é muito magro, come de tudo e não engorda, Dani. Vai chegar um momento na vida que isso aí pode acontecer, dar uma reviravolta e começar a ter mais bactérias ruins?
Pode ser. O que acontece, na verdade, né? A gente pode estar vindo com um funcionamento no metabolismo ótimo, até quando a gente está em fase de crescimento, crianças, né? Os jovens, os adolescentes que têm a fase do estirão também. Como eu relatei até Como mesmo, você relatou, né? exatamente. Na fase dos 20 anos a gente come, eu lembro, eu comia de tudo, lanche, pizza, tudo que é porcariada. E ficava eu super comia bem, né? E ficava bem, Exatamente. com um peso ok. Depois dos 30 eu tenho dificuldade realmente. Durante a semana eu tenho que manter uma alimentação saudável e se quiser optar aí por o dia do lixo, tem que ser no final de semana. Eu faço correto. Faz correto. Na verdade, o segredo é o equilíbrio, né, gente? É lógico que assim, o corpo ele não sabe que o final de semana é o final de semana. Afinal, para ele, né, são todos os dias. Mas claro. Então faz mal também, de repente eu tenho uma alimentação saudável durante a semana, no final de semana eu como um abusar lanche. de tudo. Um lanche não, porque Sim. realmente é o equilíbrio. Mas doce, né? lanche, mas daí faz abusar mal. muito sim, porque você tem que ter o equilíbrio. Você pode consumir, não são alimentos proibidos, né? A gente Sim. não tem que proibir algumas escolhas. A gente só tem que fazer exceções conscientes, né? O problema não está na exceção, o problema está sempre na regra. Então, a gente fazer exceções conscientes e lá no final de semana vai ter uma festa, eu quero sair, né, com os amigos, porque isso está muito envolvido com o bem-estar social, com o prazer também, né? Então, tudo bem, não tem problema, eu vou lá, como, só que eu como numa quantidade adequada, com consciência. E é isso que a gente vai levar para a vida inteira. Porque hoje em dia, até questão de mídia, rede social, a gente estava até conversando, né, Dani? Existe sim um exagero, eu acho que existe. A gente vê muitas blogueiras aí do mundo fitness, levam uma vida muito regrada, não tem sequer um dia de lixo e deixa daí de sair, de ter amizades, de ter uma confraternização com os amigos. É exagerado, né? É exagerado e também depende muito, é o que eu falo né, sempre em consultório, em atendimento, depende muito do objetivo pessoal da pessoa, né? Lógico, depende muito. Se é um emagrecimento tranquilo, que não quer abrir mão das coisas, se não trabalha com isso, né? Para isso, então não tem por que ser extremista, não tem por que a gente, né? A linha entre o que é saudável e o que é extremo é muito tênue, então a gente tem que saber caminhar nessa linha para não ficar realmente assim envolvida com coisas de internet que influenciam e muito, né, a nossa percepção e acaba até muitas vezes causando transtornos alimentares para as pessoas, né? Inclusive vai ser um tema do programa futuro sobre isso, nós vamos falar sobre isso. Pessoas que são viciadas nessa era, que só comem hoje em dia alimentos saudáveis. Isso se tornou uma doença. Nós vamos falar sobre isso aqui, viu, gente? Bom, já pode mandar sua pergunta, o WhatsApp estava na tela até então, mas já recebi algumas aqui, viu, Dani? Vamos lá. Bom dia, me chamo Fábio, sou de Serrana. Gosto muito de assistir vocês. Beijão, Fábio, pra você, viu? Quais os sucos detox são realmente bons para tomar? Bom, a questão de sucos detox, né? Qual que envolve isso? Dá pra gente fazer diversas receitas interessantes. Prazer, Fábio, obrigada pelo contato, primeiramente. Mas dá pra gente fazer de diversas formas, com vários alimentos. Um alimento que acho que é o primeiro top que todo mundo sempre está colocando é a couve. Né? A couve realmente tem poderes, né, de detoxificação, mas assim, tudo é questão de equilíbrio, como a gente disse. Tudo bem, a gente abusou muito e aí quer fazer, né, um suco detox para tentar dar uma acalmadinha no organismo, tudo bem, mas não é isso que realmente vai ditar se vai dar certo ou não. Então é o equilíbrio, a gente abusou um pouquinho, a gente tem um jogo de cintura e maneira ali em alguma outra coisinha no outro dia, então é isso que realmente vai dar certo. Mas tem várias receitinhas, dá para colocar alimentos como couve, pepino, né, até as frutas, abacaxi, dá para misturar com cenoura, beterraba. Tem várias receitinhas, várias ideias que ficam super legais, porque afinal todos esses tipos de alimento, eles têm uma finalidade, uma função desintoxicante. Podemos citar algumas coisas aqui, Dani? Podemos. Quem foi pra balada, uma festa no final de semana, bebeu um pouquinho, passou dos limites e acorda com a conhecida ressaca.
O que deve tomar no outro dia? Bom, primeira dica, gente, essencial de tudo é muita água, tá? Muita água. Porque a gente sabe que o álcool, ele causa desidratação, Sim. né? Então, se você realmente teve uma ingestão excessiva de álcool, você precisa reidratar seu corpo. E tudo bem, no dia seguinte você não vai estar mesmo com um apetite, né? Então, assim, realmente siga numa linha mais tranquila, talvez em alimentos mais que promovam esse bem-estar, mais hidratantes, né? Então, realmente, os sucos, eles entram aí como hidratantes. Por exemplo, melancia com pepino, abacaxi mesmo. Pode entrar couve também para ajudar um pouquinho ali no fígado, né? Haja melancia e couve, Haja hein, melancia gente? e couve, principalmente, né? Daqui a pouco, Natal, Ano Novo. Também. Passou muito rápido o ano, por sinal, né? Aí tem aquela leitoa, pururuca, que a gente adora no final do ano. Exagerou na gordura. Qual suco devemos tomar? Gente, o suco, né? O suco mais eficaz de todos é realmente, já tem um nome, é o equilíbrio, tá? Tudo bem, você pode realmente ali, você vai comer, né, a leitoa, vai comer o que tiver ali, mas com consciência, sabendo a quantidade adequada para isso, tá? Pode comer, pode, não tem problema, a gente tem que aproveitar aquilo que a gente falou, é realmente questão social, questão de bem-estar, né? Com certeza. Dependendo se é do objetivo, você não vai pegar lá seu potinho e abrir, ir pro canto e comer, mas lógico, com consciência, então, e nessa linha aí realmente mais naturalzinha, né? Talvez no dia seguinte para balancear, para você não passar mal, vamos dizer, né? Nesse sentido. Muita gente também toma suco de limão em jejum para emagrecer. Funciona, Dani? Olha, existem diversas condutas, né? E eu respeito todas as condutas, mas a partir do que eu acredito, do que eu estudei, da minha formação, ele não existe um alimento milagroso que vai te fazer emagrecer. Se tivesse, seria ótimo, né? A gente não estaria com nenhum problema, mas não tem algo milagroso. É uma coisa legal? É, porque tem seus benefícios. O limão tem seus benefícios, né? Rico em vitamina C, também a água. Ali de manhã já começa a dar um toque pro metabolismo funcionar bacana. Mas ele, assim, de acordo com o que eu acredito e a minha conduta, de fato, ele não vai resolver sua vida. É realmente o equilíbrio e o seu estilo de vida que vai ditar. Com certeza. Olha, agora a Olávia de Tamboril, Ceará. Como faço para emagrecer? Eu faço caminhada e mesmo assim sou cheinha. Obrigada pela participação, Olávia. Um beijão. Bom, gente, em relação a isso, a gente também tem que analisar direitinho. Cada caso é um caso, é óbvio, então é muito recomendado você procurar um profissional, né, um profissional da nutrição, para poder te orientar na alimentação, nesse sentido, talvez um educador físico para te orientar na questão de treinamento, de caminhada, o que é legal, o que não é. Mas tem que ver, é um todo, né? A gente tem que avaliar a questão, tá indo caminhar. E alimentação, como que tá? Tá sabendo balancear direitinho, tá tendo boas escolhas e as quantidades, né? Como está sendo feita essa escolha no dia a dia. Tem que procurar um profissional também, tem que procurar né? um profissional, não tem jeito, né? Porque na internet, em tudo, tá cheio de dicas, né? Só que de repente não funciona para essa pessoa. Exato, funciona para uma, mas não funciona para outra. Então tem que ser algo individualizado, de acordo com a sua rotina, preferências, para dar certo. Ótimo. Olha, tem uma participação aqui, na verdade um comentário. Como muito e não engordo. Você é uma pessoa abençoada. Abençoada. Feliz, viu? Aproveite isso. Agora uma outra aqui. Bom dia, me chamo Fábio, sou de Serrana. Mais uma pergunta do Fábio, viu? Gostaria que falasse sobre o gengibre. O gengibre é ótimo, tá? É um alimento ali que você realmente pode consumir, mas é aquilo, tudo, até os alimentos bons, eles têm que ser consumidos em equilíbrio, porque para algumas pessoas o gengibre ele não pode não ser tão benéfico em questão de pressão. Por exemplo, quem tem pressão alta tem que tomar um pouquinho de cuidado com o uso do gengibre, não pode abusar, porque ele tem suas propriedades de estimular metabolismo, de acelerar metabolismo, então tem que tomar cuidado. As escolhas, independente se é saudável, se não é, tudo é equilíbrio, mas ele é ótimo, é um alimento super anti-inflamatório, então é muito legal você estar consumindo, até colocar nos sucos mesmo, para estar fazendo o suco detox. Legal, temos outra pergunta aqui da Missilene de Caldas Novas, Goiás. Bom, olha a lógica dela e é interessante. Se para emagrecer tem que alimentar as bactérias boas, então eu que tenho dificuldade de engordar tenho que alimentar as bactérias ruins? É isso?
Não, não é isso não. Você pode continuar alimentando bem suas bactérias boas, porque você vai agradecer a longo prazo isso. Sim. Porque é aquela questão também do funcionamento do metabolismo. Às vezes, a sua taxa de metabolismo basal, que é o seu metabolismo em repouso, pode ser que ele seja um pouquinho mais elevado. Então, isso ajuda muito a você comer e não engordar, né? Mas aí que entra também a análise da composição corporal. O que é massa muscular, o que é gordura. Então, realmente, tudo isso entra em jogo. Mas continue alimentando suas bactérias benéficas, por favor. E continue magra, E viu? continue magra. Você vai agradecer. No primeiro bloco, se você está chegando aí, ligando agora a Rede Família, aqui o RF com você, perdeu o primeiro tempo do jogo aqui, estou com a Dani, que é nutricionista, e nós exibimos uma matéria muito interessante, por sinal, falando o seguinte: tem gente que come muito e não engorda nada, e tem gente que não come nada e engorda muito. Por que isso acontece? Tem uma explicação, né, fisiológica, né, Dani? Exatamente. Existem as bactérias boas e as ruins, né? E as ruins. Explica um pouquinho para quem está chegando agora. Exatamente. Tem vários fatores, lógico, que influenciam nisso, mas o foco que a gente está dando hoje, com certeza, é dessas bactérias, né, chamadas probióticas, que são as bactérias boas que a gente tem que estar sempre alimentando com bons alimentos para ter um funcionamento bacana do organismo no geral, tem questão de imunidade, né, e para não ter infecções oportunistas e ter um emagrecimento saudável também. E questão de pessoas que se alimentam muito, né, e não Sim. ganham peso. Talvez esteja ocorrendo um equilíbrio muito bacana, o seu metabolismo ele está também um pouco mais acelerado, isso é bom. E sempre tente manter com uma boa alimentação e com hábitos. Tudo bem que tem pessoas que talvez não tenham hábitos tão interessantes, né, e umas escolhas tão boas, mas é hora realmente de rever isso, porque lá na frente, depois de uns anos, isso acaba mudando um pouquinho, não é para sempre assim. Bom, quem é magro, de ruindade, como a gente fala, né, gente, é porque tem muita bactéria boa. O alimento caiu lá no estômago, vai lá, ó, e come tudo, né, e não deixa a pessoa engordar. Falando nisso, o Roberto de Porteirinha, Minas Gerais, assiste todos os dias o programa, muito obrigada, viu? Ele está dizendo que ele come e não engorda. Que bom pra você, agradeça, hein, Roberto? Mas ele gostaria de ganhar uns quilinhos, e quais os alimentos são saudáveis para isso? Olha, essa questão também é bem assim de quantidades, tá? Que é importantíssimo a gente saber as quantidades, e isso vai realmente através de um profissional calcular. Tudo é questão de quantidade, é óbvio. E um profissional calculando para você, você vai saber a quantidade adequada para você ganhar um peso adequado, né? Ganhar um peso magro, um peso livre de gordura e mais de massa muscular. É claro que é isso que a gente quer num processo de ganho, né, de peso saudável. Tem diversos alimentos que são bons, mas no geral você tem que escolher carboidratos que são os complexos, os chamados, né, no sentido dos integrais, tá? Então, sempre integrais, evitar lá a farinha branca, refinados no geral, que são pobres em nutrientes. Então, existem escolhas melhores. As proteínas magras em si, né, tanto de carnes brancas ou vermelha, mas os cortes mais magros, tá? Os legumes, frutas no geral, as proteínas também ali do queijo, de iogurte natural, por exemplo, e as gorduras boas também, abacate, as oleaginosas. O que são as oleaginosas? Castanha, amêndoa, noz, tudo isso que tem, né, uma grande influência. O azeite mesmo, de oliva, eu sempre oriento, em vez da gente usar os óleos vegetais, tentar ir um pouquinho pro azeite. O azeite é ótimo, você só não pode fritar com ele, mas você pode cozinhar tranquilo. Então, realmente ter um consumo desses alimentos no geral vão trazer maiores benefícios. E você sabe que você pode comer uma quantidade maior até desses alimentos para conseguir ganhar um peso saudável. Bacana, bacana, Dani. Existe algum exame, na verdade, que a gente possa fazer através de sangue, não sei, que possa nos informar, assim, quais alimentos nos ajudam a emagrecer ou que nos engordam? Na verdade, existem, eu não trabalho com isso, mas existem algumas condutas, né, que são tomadas a partir da análise do tipo sanguíneo com o perfil de cada alimento que pode ser consumido dentro do tipo sanguíneo. Então, existe sim esse estudo,
né? É bem interessante. Quem tiver interesse, pode procurar atrás disso. também. Existem testes até genéticos também que a gente consegue avaliar através disso, é bem interessante. Bacana. Olha, o José Carlos de Rio Claro, o programa hoje está ótimo. Parabéns, Marielle. Beijão, José Carlos, sempre participando aqui do RF com você. Fico muito feliz com todas essas participações. Bom, Dani, outra pergunta que eu faço antes de encerrar. Tem gente que opta por jejum, não comer nada durante um tempo e dá resultado, às vezes, para algumas pessoas, mas não é indicado ou é indicado para algumas? Olha, aquilo também que eu falo, depende muito da conduta, respeito todo tipo de conduta de qualquer profissional, mas a partir do que eu acho, né, dos estudos, da pós-graduação, de tudo que a gente vê no dia a dia, o que acontece? Você perde gordura corporal, você acaba perdendo sim, tá? Um pouquinho, só que você acaba comprometendo um pouco a sua massa muscular nisso. Aliás, você acaba perdendo até um valor considerável de massa muscular. Dependendo do objetivo, não é tão interessante. Se a pessoa quer ganhar músculo, né? Também, ficar mais forte, e até no processo de emagrecimento, errado. não é tão interessante você perder massa muscular, porque a massa muscular, ela despende uma energia maior para o seu organismo, deixa seu metabolismo funcionante, você funciona melhor metabolicamente, então é legal você manter no processo de emagrecimento sua massa e só perder a gordura. Então, por isso que não é, dentro ao meu ver, não é tão interessante fazer jejum, entendeu? Tá sempre bem alimentado, isso evita também episódios de compulsão, né? Então tá sempre bem alimentado, evita também aquela coisinha de beliscar uma coisinha ou outra. Então é isso que eu sigo, que eu acredito. Dani, muito boa conversa, viu? Obrigada pelos esclarecimentos. Acho que a palavra do dia aqui, gente, é equilíbrio. Equilíbrio em tudo na vida, né? Em cada passo que a gente dá, não é mesmo? Exatamente, é o equilíbrio que vai realmente dizer a sua vida inteira, né? Que vai prever aí, você vai conseguir seguir uma coisa tranquila, adequada, com equilíbrio, e doses são, né, quantidades, doses, enfim, são individuais. Então sempre procure um profissional para estar te orientando da melhor forma. Quem for de Limeira pode conhecer. Pode com encontrar certeza. a Dani. Será Obrigada, um prazer. Dani. Obrigada, Ótima tarde para você. Obrigada, Seja viu? sempre bem-vinda aqui no RF com você. Agradeço muito pelo convite. Bom, e hoje tem quadro especial de moda e a consultora Tati Medeiros vai nos dar todas as dicas para combinar estampas. Você se sente segura na hora de escolher? Eu ainda não, viu? Então vamos ver comigo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Tati Medeiros, produtora e consultora de moda, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre um tema que é cheio de tabu, hein? E aí, como que a gente combina? Estampa com estampa pode? Ficam algumas dúvidas, mas que já já vocês vão ficar sabendo de tudo. Você sabe combinar estampa com estampa? Quais são as regrinhas básicas para a gente conseguir ter um look super harmônico e com bastante informação? Vamos começar falando um pouquinho sobre listras. Gente, listras já não é mais nem tendência, viu? Já é um clássico, então veio para ficar. E aqui no meu look a gente fez um jogo super bacana de listra mais larga na parte de baixo, na calça, e a listra mais fininha na parte de cima. Então essa é uma dica super legal que a gente pode colocar como a dica número 1. Quando eu vou mesclar duas estampas, uma precisa ser larga, ampla, e a outra precisa ser miudinha, tá? E outra dica legal é a gente ter um ponto em comum entre as duas estampas. Então, se eu tiver um detalhe branco na parte de baixo, é legal eu ter um detalhe branco na parte de cima. E o mais legal disso tudo é que, além da gente mesclar as duas larguras de listra, a gente também mesclou com o bordado do floral da camisa. Então, olha que bacana, a gente já fez um look que trouxe 3 pontos bem fortes para a produção. Agora, vamos falar um pouquinho sobre outra tendência super legal quando a gente está falando de listras. Gente, ó, listra preto e branco também já é um clássico. E sabe um jeito super descolado e também elegante da gente mesclar? É a gente colocar a listra com o floral. Olha que lindo. Então a gente tem o preto, que aí é um ponto em comum nas duas listras, nem que seja num detalhe basiquinho. Isso já vai trazer uma harmonia para a peça. E aqui a gente está mesclando uma estampa bem ampla, então as flores são bem largas, e aí a gente tem a listra na parte de baixo um pouco mais estreitinha.
gente também vai ver bastante nessa temporada uma peça com duas estampas juntas na mesma peça. Olha que bacana, aqui a gente tem o poá, né? Então a gente tem essa tendência super forte lá dos anos 60 que volta com força total e aparece aqui com o floral. Então a gente tem duas estampas na mesma peça. E o mais legal disso tudo é o que eu comentei com vocês, a gente tem ponto em comum, né? Então a gente tem o amarelo e o laranja no floral e a gente tem o amarelo e o laranja também no poá. O que a gente pode fazer quando a gente estiver usando duas listras é aí segurar um pouquinho nos acessórios. Então a gente faz a opção de peças menores e que não tenham tanto destaque, porque a gente já está chamando atenção para a roupa. E aí para os pés também, a gente pode colocar cor? Pode, mas aí a gente faz a opção também de sapatos que não sejam tão chamativos. Então a gente pode colocar uma corzinha, mas num sapato mais delicado, de tiras, de repente a mule que está super em alta. Então é isso, ousem bastante nessa temporada, o verão pode e pede essa mistura de estampas. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô lá no Instagram, pode me procurar, é tatimedeiros.s. Até mais! Beijão, Tati. Mais uma super dica exclusiva para o RF com você, viu? E já estamos na reta final do programa e temos, sim, as participações de hoje. Pode colocar na tela a produção. Momento que eu amo, que eu adoro, de conhecer os meus telespectadores. Wanderson de São Francisco, Minas Gerais. Um beijão para você. Tatiana e Isabela de Petrópolis, Rio de Janeiro, beijão para vocês também, ótima terça-feira. Daniel de São José de Ribamar, Maranhão, super abraço para você, Daniel. O André de Acauã, Piauí, o Brasil inteiro ligadinho no RF com você, que felicidade. José Carlos de Rio Claro, aqui do ladinho de Limeira, beijão para você também. Maurizan de Maracás, Bahia. Super beijo pra você, Maurizan. Erivan de Francisco Santos, Piauí. Josiane de Rondônia. Abraço, beijo pra você, Rosiane. Essas foram as participações dessa terça-feira. Você pode mandar a sua foto também. Só que amanhã, porque o RF com você acabou. Mas ainda temos quarta, quinta e sexta juntos. Depois, gente, eu tiro férias, viu? Porque também sou filha de Deus. Um beijão, até amanhã, se Deus quiser.